Beleza, agora está gravando, agora a gente pode começar de vez. Bora lá então, vou apresentar a tela para vocês, tá? Como de praxe, para a gente dar início à nossa aula. Lembrando, como eu vou estar apresentando a minha tela, sempre que vocês quiserem falar comigo, por favor, abram os seus microfones, tá? De vez em quando eu venho para cá, mas é importante que vocês abram os microfones de vocês para que eu possa escutá-los. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, então, a aula de 6 de outubro, já estamos em outubro. Então, vamos tratar da política nacional do meio ambiente. Aqui a gente não vai fazer, por exemplo, um histórico da política, tá? Como a gente fez o histórico das questões ambientais. A gente vai focar realmente nos artigos da política, nós vamos focar, de fato, naquilo que eu considero importante para nós nesse momento, até para que a gente possa entender o que vem depois, tá? Quando a gente for tratar da parte de resíduos, principalmente a parte de licenciamentos e responsabilidade ambiental, então eu vou focar mais nesses artigos que nos trazem esses aspectos, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, se falhar a minha voz, se eu ficar congelado na tela de vocês, vocês, por favor, me avisem e a gente retoma o pensamento, retoma o raciocínio. Tá? Se eu escutar o barulhinho de alguém querendo entrar na sala, a gente volta para a tela ali, tá bom? Vamos lá, então. Lei 6.938 de 81, que nos traz, então, a Política Nacional do Meio Ambiente. O primeiro ponto que eu acho que eu tenho que tocar aqui, antes da gente começar a analisar ela, tá? É que se vocês observarem a data dela, que é 1981, ou seja, é antes da nossa Constituição Federal de 1988. Isso não significa que nós não tínhamos Constituição Federal antes de 88, nós tínhamos lá a de 65, 67, né? E lá já tratava de alguns aspectos transindividuais, que a gente chama, né? Os direitos transindividuais, aqueles que são direitos coletivos. E entre eles aqui está incluído o meio ambiente, que não era tratado de forma específica, na Constituição Federal de 60, né, da década de 60, mas acabou tendo um capítulo específico, né, que na verdade é um capítulo de um artigo somente, na Constituição Federal de 88, tá? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela já inicia dando indícios da Constituição Federal, já em 81, mas quando vem, de fato, essa nova Constituição, né, a Constituição Cidadã de 88, aí é que as coisas começam a fazer sentido, e nós temos aí digamos que uma segurança jurídica para todos que utilizassem a Política Nacional do Meio Ambiente. Justamente por quê? Porque no momento que tu coloca dentro da Constituição Federal uma questão relacionada ao meio ambiente especificamente, a esse direito coletivo, em um artigo específico, né, em um capítulo específico da Constituição, tu cria para esse ambiente de meio ambiente, né, tu cria para esse aspecto uma segurança jurídica muito mais intensa, muito mais palpável do que antes dessa Constituição Federal. Tá? A política veio para contribuir, mas ainda muitas coisas estavam faltando para complementar, para que, de fato, essa política nacional tivesse força como ela tem hoje e como ela é utilizada de forma mais intensa e como ela é reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal Federal, tá bom? Então, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver no artigo 1º, então diz assim, esta lei com fundamento nos tais e tais artigos estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, mecanismo de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Bom, primeira coisa, SISNAMA, tá? Anotem aí, SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse sistema é um conjunto de órgãos que tem o objetivo de proteção ambiental. Nós vamos ver, logo mais adiante, quem são esses órgãos que compõem esse Sistema Nacional do Meio Ambiente e que fazem esse complexo de proteção ambiental que nós temos hoje na atualidade, tá? Então, isso é importante, ele já nos dá o início desse Sistema Nacional e o que vem a seguir, tá? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação. Olha, nós já havíamos comentado em aulas passadas
sobre a questão de prevenção e sobre a questão de controle. Quando a Política Nacional do Meio Ambiente ela surge, quando ela vem realmente a dar suas caras, né, e ser utilizada de forma mais ampla, ele já vem com caráter de prevenção, né, ele já vem com caráter de preservação, e não de mitigar possíveis impactos ou de mitigar possíveis danos ou prováveis danos, tá? Ele já vem realmente com a ideia de preservar, de prevenir o que possa acontecer com relação ao meio ambiente, tá? Então, com o objetivo de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional, proteção da dignidade da vida humana, seguindo os princípios tais. Olha só, se a gente for pegar cada item desse artigo 2º, a gente vai relembrar o que nós vimos sobre a parte do desenvolvimento sustentável, do conceito de sustentabilidade. Então, se vocês pegarem isso aqui, olha só, desenvolvimento socioeconômico. Já estamos vendo aqui a questão econômica, lembra que a gente viu no topo da pirâmide? Pois é, já estamos vendo aqui. Temos também a proteção à dignidade, a proteção da dignidade da vida humana. Estamos falando aqui da questão social, estamos falando aqui da vida humana, tá? E é claro que ele vai falar também da preservação da qualidade ambiental propícia à vida. É óbvio que aqui a gente tem a outra ponta do desenvolvimento sustentável, ou da sustentabilidade, como vocês queiram, que fala da questão ambiental. Então, nós falamos ali socioeconômico, ou da própria economia, a questão social e a questão ambiental. Então, ele vai trazendo vários aspectos, é claro que de forma muitas vezes diferente, mas ele vai trazendo aspectos importantes, tá? Eu quero pular para esse aqui, ó. Entende-se por, tá? E aí eu quero focar com vocês naquilo que eu já comentei na aula passada, se eu não me engano. Se eu não comentei, vale a pena eu frisar para vocês essa parte aqui do conceito que ele traz de degradação da qualidade ambiental e o conceito de poluição. Veja, degradação é a alteração adversa das características do meio ambiente. As características normais, as características naturais desse meio ambiente. Então, no momento que eu altero essas características normais, naturais desse meio ambiente ou dos recursos ambientais, eu tenho a degradação ambiental. E quando eu tenho essa degradação, essa alteração adversa das características do meio ambiente, resultante de atividades que possam causar esses efeitos aqui, eu tenho o chamado, ou a chamada, poluição. E aí eu trago aqui, talvez, uma crítica, né? Porque, se a gente for considerar apenas o conceito de poluição, ele considera que poluição vai ser somente quando for prejudicada a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, como é o caso, por exemplo, da China, quando nós temos grande poluição atmosférica, quando afeta desfavoravelmente a biota e quando afeta as condições estéticas sanitárias do meio ambiente. Aí nós temos esse itemzinho embaixo aqui, que fala que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Se eu não comentei na aula passada, comentarei agora, a questão de padrões ambientais. Quando a gente fala de padrões ambientais, a gente está falando daqueles padrões estabelecidos como limite de lançamento. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma indústria, que tem aqui um processo produtivo, e eu necessito, através dessa produção, eu vou lançar as minhas emissões atmosféricas para o ar, eu vou lançar os meus efluentes líquidos, eu vou gerar resíduos sólidos e preciso dar um jeito nisso, e aí eu tenho que atender esses padrões. Que padrões são esses? Olha, para que eu lance as minhas emissões atmosféricas no ar, eu preciso atender um limite de parâmetros ambientais. Que parâmetros são esses? Por exemplo, eu tenho que atingir o limite de gás carbônico, de CO2, de monóxido de carbono, de dióxido de enxofre, de dióxido de nitrogênio, ou seja, de vários parâmetros, eu tenho que atender o limite de lançamento, certo?
E aí o que é mais engraçado, o que é mais interessante, é que quando a gente fala aqui, ó, quando eu lançar esses elementos, né, essas matérias, essa energia, por exemplo, eu só considero uma poluição se eu lançar dióxido de carbono em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, que são esses limites, certo? Então, se eu estou lançando emissões atmosféricas dentro do limite estabelecido por uma resolução do CONAMA, que nós vamos ver o que é esse CONAMA, ou dentro dos limites da minha licença ambiental, eu não estou causando poluição. Observem o conceito dela. Eu só causo poluição se eu lançar esta matéria, esta energia, pode ser o efluente líquido, pode ser essa emissão atmosférica, eu só estou causando poluição se eu lançá-los acima desses limites. O que, no meu entendimento, é um conceito errôneo. Por que é errôneo? Porque quando eu lanço matéria e energia, e aí independe da sua característica ou da sua quantidade, eu estou causando algum tipo de alteração adversa nas características do meio ambiente. Olha só que louco, né? Porque agora a gente acabou de ver que a poluição é a degradação da qualidade ambiental. E essa degradação é essa alteração adversa. Então, se a poluição é a alteração adversa, qualquer lançamento de matéria ou energia deveria ser considerado poluição. Mas aqui eu tenho a clara intenção de dizer que eu só posso considerar que é uma poluição quando eu lanço acima do meu limite permitido. Quando eu lanço em desacordo com os padrões estabelecidos. Ficou claro isso aqui, galera? Vou voltar aqui para vocês. Ficou claro isso? Sim? É importante que isso fique claro porque isso é um ponto de muita discussão até hoje, tá? Muitos processos vão parar no STF, muitas vezes, tá? No Supremo Tribunal Federal, porque não há um entendimento claro sobre o que é considerado poluição. É óbvio que a defesa vai buscar o máximo de critérios possíveis para dizer que aquilo que foi lançado ou aquilo que estão dizendo que é uma poluição não é dada o conceito pela própria Política Nacional do Meio Ambiente ou por outras normas, por outras leis que trazem também o conceito de poluição, certo? Então, eles consideram o seguinte, olha, por mais que eu tenha lançado, digamos, emissões atmosféricas e eu estivesse dentro dos padrões, eu não causei poluição. Por mais que esse lançamento possa causar impactos, por exemplo, sobre uma população vizinha, digamos que algumas pessoas apresentaram características ou sintomas de doença respiratória, por mais que isso possa acontecer, eles estão ainda alegando que não causaram poluição, por quê? Porque o lançamento foi dentro dos limites. E aí tem um embate, porque se a gente for considerar a própria política nacional, é o seguinte, prejudica a saúde e a segurança e bem-estar da população. Então, ao mesmo tempo que ela diz que qualquer coisa que tu lance, ou qualquer coisa que tu faça de degradação ambiental que prejudique a saúde, é poluição. E aí, ao mesmo tempo, tu está dizendo que poluição é quando eu tenho um lançamento em desacordo com os padrões ambientais. Ou seja, há aqui uma controvérsia dentro do próprio artigo que, se poluição é somente quando eu lanço matéria e energia em desacordo com os padrões, se eu lançar dentro dos padrões, mas causar prejuízo à saúde, não é poluição? E aí? E aí fica a grande dúvida, e aí ficam as discussões, e essas discussões, dentro de um processo civil ambiental, dentro do processo administrativo ambiental, isso acaba desgastando, né, digamos, essa relação, porque há essa discussão conceitual sobre a poluição, certo? E aí, se a gente for considerar que tudo que vem antes é mais importante, observa, né? Tudo que vem antes é mais importante. E aí alguns alegam isso também. Tudo que vem antes é mais importante. Se a saúde, a segurança e o bem-estar da população é mais importante do que o lançamento em desacordo com os padrões,
o mínimo prejudicial à saúde é considerado poluição. E aí nós temos um embate, de novo, de conceito, né? Se a saúde é mais importante do que o desacordo com os padrões, o mínimo prejuízo à saúde da população, por mais que eu lance dentro dos padrões, é poluição. Para alguns. Para outros, só é poluição se eu lançar em desacordo com os padrões ambientais. E essa disputa conceitual tem que ficar clara para vocês. Tá? Tem que ficar clara para vocês. Qual é o entendimento majoritário? Onde é que a gente vê em livros, né? Até alguns que tem na biblioteca, seja ela virtual ou não, o entendimento majoritário é que a poluição só ocorre quando a matéria, energia é lançada acima dos padrões. Tá? Esse é o entendimento majoritário e é isso que está sendo utilizado. Por quê? Porque há uma alegação de uma questão de proteção, seja ela a proteção à empresa, a proteção ao trabalhador, né, as condições de vida ou o bem-estar daquelas pessoas que trabalham naquela empresa e que se essa empresa, por exemplo, parar de funcionar, pode causar prejuízos ainda maiores. Então, está se entendendo que poluição está sendo considerada somente quando eu tenho um lançamento acima dos padrões e que aí eu posso ter um prejuízo maior para a empresa, porque aí eu posso embargar uma atividade, eu posso suspender uma atividade e até cancelar uma determinada atividade de acontecer, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Entendimento majoritário é que a poluição ambiental ocorre quando eu tenho lançamento de matéria, energia, seja o que for, acima dos padrões estabelecidos. Tá bom? Estou tocar a bala aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, me parem e me chamem no áudio de vocês aí, tá? Bom, poluidor. Poluidor é a pessoa física ou jurídica. Aqui tem um ponto. Tá? Aqui tem um ponto. Pessoa física ou jurídica. Pessoa física somos nós, meros mortais, pessoas de carne e osso. Pessoa jurídica é uma empresa, certo? É o CNPJ, é o PJ, tá? Então, poluidor pode ser considerado uma pessoa física ou pessoa jurídica. Professor, isso significa, então, que uma empresa pode ser penalizada? Sim, uma empresa pode ser penalizada, bem como os funcionários, bem como a alta direção, bem como o dono da empresa, certo? Então, qualquer uma dessas pessoas, físicas ou jurídicas, ou elas em conjunto, tanto a jurídica quanto a física, podem ser responsabilizadas por uma poluição ambiental ocorrida conjuntamente. Tá bom? Então, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, obviamente, né? Pessoas jurídicas de direito público podem sim ser responsabilizadas em matéria ambiental. Já há diversos julgamentos condenando entidades públicas como prefeitura e outros órgãos públicos condenando sobre uma questão de poluição ambiental, principalmente relacionada à parte de resíduos, né? Mau gerenciamento de resíduos, uma série de outras questões relacionadas aos resíduos, tá? Então, há bastante responsabilização nesse sentido. Aí é o seguinte, ó, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. E aqui, galera, tem que ter um cuidado. O poluidor são essas pessoas que, direta ou indiretamente, são responsáveis por uma degradação ambiental. Direta ou indiretamente. Alguém saberia me dizer o que significa esse indiretamente? Eu vou ler só o indiretamente, tá? Então, vamos lá. Ó. Poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Alguém saberia me explicar essa questão de indiretamente? O que significa isso? O que acontece hoje na nossa fábrica da Nordweg é o seguinte, a gente paga uma certa empresa para levar os resíduos de tecido, couro, e a gente ainda permanece com uma certa responsabilidade, eu acho que é indireta, daquela empresa em se vazar aquele determinado lixão, se vazar, porque vai para Minas do Leão, nas carvoarias,
se der algum problema ainda, depois a gente precisa pagar por determinada coisa. Perfeito, Guilherme. Então, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Se a gente for considerar uma pessoa jurídica, tá? E aí a gente tem que entender isso muito, muito claro, tá? E eu vou explicar por que eu estou focando na pessoa jurídica agora. Se a gente focar na questão de empresa, se eu gerar um resíduo, se eu gerar um efluente, se eu gerar uma emissão atmosférica, tá? E esse efluente ou esse resíduo ele for coletado por uma empresa para ser tratado em outro ponto ou ser descartado em outro ponto, a empresa geradora, o PJ gerador, é responsável até o fim da vida por esse resíduo, por esse efluente e por suas consequências, tá? Então, quando eu falo responsável indiretamente, é que se essa empresa que eu contratei para recolher os meus resíduos ou para recolher os meus efluentes líquidos, e essa empresa fez uma cagada geralzona lá, e, sei lá, causou uma degradação ambiental absurda, uma contaminação ambiental absurda, e essa empresa, obviamente, foi responsável, eu também posso ser responsável pelo dano causado. Tá? Por quê? Porque eu contratei aquela empresa que está causando degradação com aquilo que eu gerei. Eu gerei. Se eu gerei, eu sou responsável por aquilo até o seu destino final, até o seu tratamento e por todas as consequências que aquilo que eu gerei possa causar. Por mais que aquilo não esteja sob o meu domínio, sob o meu controle naquele momento. Tá? Então, é isso que eu chamo de responsabilidade indireta. Ok? Isso tem que ficar muito claro sobre responsabilidade indireta. Quando eu falo de pessoa física, e aí é um outro ponto muito interessante, quando eu falo de pessoa física, a responsabilidade indireta é muito difícil. Observe, agora aqui na Feliz, por exemplo, não sei se todos vocês estão na Feliz, mas na Feliz nós temos os containers, tá? Que são aqueles que recolhem os lixos. Observe o seguinte, como é que eu vou saber se aquela sacola é do fulano, se aquela outra sacola é do Beltrano, se aquela outra sacola é do ciclano? Aí fica muito difícil dar uma responsabilidade indireta para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano, enquanto pessoa física, entendam? Então, é muito complicado essa responsabilidade indireta. A menos que eu tenha a comprovação de que o Eduardo, né, o professor Eduardo, foi lá e descartou o seu resíduo no terreno baldio. E foi visto isso, foi tirada uma foto do professor Eduardo descartando o resíduo no terreno baldio, e aí ele conseguiu, aquela pessoa que está denunciando ele, né, conseguiu provar que aquele cara, que o professor Eduardo, aquele idiota, foi lá e jogou um resíduo dentro do terreno baldio. Aí, galera, nós temos a responsabilidade direta e não a indireta, porque nós temos a comprovação de que aquilo foi responsabilidade do Eduardo, aquele resíduo foi do Eduardo, não teve nenhum intermediário nesta relação de responsabilidade, entendem? Eu não pedi para alguém descartar lá, eu mesmo fui lá e descartei. Ok? Agora, já tem muitos casos, por exemplo, teve inclusive casos que apareceram no Jornal do Almoço, Jornal Nacional, sobre resíduos hospitalares sendo descartados em terrenos baldios, sendo descartados em áreas não permitidas. E aí, quando identificado de onde veio os resíduos hospitalares, aqueles hospitais ou aquelas clínicas que descartaram aqueles resíduos de maneira inadequada, que na verdade não foi o hospital, mas foi alguém que recolheu o resíduo e acabou descartando irregularmente, foi responsabilizado. Tanto essas clínicas e hospitais que geraram aquele resíduo que foi descartado irregularmente, quanto a empresa que foi, ou melhor, quanto a empresa que descartou irregularmente aqueles resíduos hospitalares. Então, a gente tem que entender o que é essa responsabilidade indireta e essa responsabilidade direta. E quando a gente fala de resíduos, e aí eu falei que a responsabilidade do poder público está muito mais vista, justamente por quê? Porque se a gente sabe que é responsabilidade do poder público de fazer o recolhimento, o destino, o adequado tratamento, né, dos resíduos domiciliares, justamente porque a gente não tem como responsabilizar a pessoa que gerou o resíduo, porque são muitas pessoas, aí então a responsabilidade cai sobre o município, cai sobre a gestão pública, certo? E aí nós temos a responsabilidade direta do poder público sobre essa questão dos resíduos domiciliares,
tá? O que não acontece quando eu falo de empresa, que eu tenho responsabilidade tanto direta quanto indireta, tá? Isso tem que ficar claro também para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, não? Tranquilo? Vamos tocar bala, então? Vamos lá. Bom, entendemos, então, o que é poluição e o que é esse tal de poluidor, tá? Nós temos aqui alguns objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E eu não lembro quem foi que perguntou na aula, agora não lembro se foi na aula passada, se foi na aula retrasada, ou qual aula que foi, que me perguntaram sobre a responsabilidade objetiva. Eu não lembro quem foi. Agora realmente não lembro, tá? Se alguém tiver aí e lembrar que foi quem perguntou, por favor, se acuse, tá? Mas eu gostaria que vocês observassem esse inciso do artigo 4º aqui, ó, que a política nacional visará, ou seja, tem o objetivo da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Temos aqui um indício do que nós chamamos de responsabilidade objetiva em matéria ambiental, tá? Ou seja, quando ocorre uma degradação ambiental, eu não estou aqui discutindo se o poluidor teve culpa ou não, se ele teve a intenção ou não de causar aquele dano ambiental. Ele será obrigado a recuperar ou indenizar os danos causados quando, obviamente, eu não conseguir recuperar esses danos causados, né? Então, eu posso ter a recuperação do dano mais a indenização, ou somente a indenização, ou somente a obrigação de recuperar. Vai depender muito do impacto causado, das características desse impacto, né, de quem foi afetado e assim por diante. Mas nós temos aqui que ele vai ser obrigado a recuperar. Isso é obrigatório. Tá? Isso é obrigatório. E aí, então, ele pode, através de um processo, ele pode, então, ser responsabilizado naquelas esferas que a gente já conhece, né? Civil, penal e administrativo. Tranquilo? Então, ele traz aqui algumas questões sobre a parte de responsabilidade objetiva. Tá bom? Então, tá. Bom, chegamos ao nosso chamado Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente nada mais são do que os órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Certo? Então, esses órgãos são esses responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Agora, quem são esses caras? Quem são esses caras? Bom, tem vários, tá? Órgão superior, consultivo, deliberativo, central, executor, seccional e local. Bom, vamos começar não pelo órgão superior, que para nós não interessa em absolutamente nada o Conselho de Governo, tá? Esse é o órgão superior. Então, nós sempre for pensar num fluxograma, não é fluxograma não, num organograma, tá, institucional, pensar no CISNAM como um organograma institucional, estaria o órgão superior, deixa eu ver se está aparecendo direitinho a minha mão aqui, ó, órgão superior como o Conselho de Governo. Logo abaixo nós temos o órgão consultivo deliberativo, chamado de CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Depois, logo embaixo, eu tenho o chamado órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Depois eu tenho, eles querem dar, por exemplo, um critério, né, agora depois do Ministério do Ambiente, eles querem dar um grau de superioridade para o IBAMA, o que no meu entender não existe. Essa questão de superioridade do IBAMA. IBAMA, FEPAM no Rio Grande do Sul e órgãos municipais,
em termos de execução da política, que é isso que eles falam, executar a política, eles estão iguais. Mas no organograma institucional da política nacional, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós temos então lá superior, consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, órgão executor, que é o IBAMA, e o ICMBio, nós já vamos ver quem são esses dois carinhas, e abaixo deles nós temos os órgãos seccionais e os órgãos locais. Seccionais, os órgãos estaduais, e os órgãos locais, aqueles municipais. Tá? Vamos voltar à nossa Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, se eu estou indo muito rápido, se não estou gostando de acompanhar, por favor, me chamem, tá? Então, órgão consultivo e deliberativo. Só o nome já está nos dizendo alguma coisa, tá? Órgão consultivo significa, então, que ele digamos que ele é consultado pelo Conselho de Governo, tá? Sobre normas, diretrizes e políticas ambientais em termos de Brasil, tá? Deliberativo significa que ele delibera, significa que ele determina determinados padrões, normas que ficam vigentes a nível nacional, certo? Então, quem é o órgão consultivo deliberativo? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o chamado CONAMA. Quem já ouviu falar nessa sigla, agora vai entender para que serve esse CONAMA. Então, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, esse órgão consultivo deliberativo, tem a finalidade, então, de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, quando, obviamente, consultado, né, diretrizes de políticas relacionadas à área ambiental, certo? No âmbito, obviamente, de sua competência, sobre normas, padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, certo? Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, isso é muito relativo, tá? É muito relativo. Mas isso é um assunto para nós posteriormente. O que é importante entender aqui? Que esse cara, o CONAMA, é ele quem faz, ele quem delibera, no âmbito da sua competência, ele que faz normas e padrões para a proteção do meio ambiente. Que normas são essas, professor? As resoluções do CONAMA com relação a limite de lançamento de emissões atmosféricas, limite de lançamento de efluentes líquidos, algumas características com relação a resíduos sólidos e outra série de questões relacionadas à proteção ambiental. Tranquilo? Então, é esse cara que estabelece a nível nacional. Tranquilo? Órgão central, então. Aqui diz, ó, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. O que hoje ainda temos, não sei por quanto tempo, hoje é a chamada, ou o chamado Ministério do Meio Ambiente. Essa que é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, tá? É o ministério que foi criado, que é o Ministério do Meio Ambiente. Ele, então, que planeja, coordena e controla, a nível federal, a política nacional e outras diretrizes relacionadas à área ambiental. Tranquilo? Então, aqui é o órgão central, é o Ministério do Meio Ambiente. Aqui está como secretaria, mas entendam como o Ministério do Meio Ambiente. Tá bom? Bom, chegamos a, no meu ponto de vista, os mais conhecidos. São esses aqui, ó. Órgãos executores, seccionais e locais. Lembrando que, se a gente for considerar o organograma, nós temos executores, seccionais e locais. No humilde pensamento do professor Eduardo aqui, humilde pensamento, deveria estar o seguinte: órgãos executores, de uma forma geral, porque todos eles executam. Se a gente for observar a responsabilidade do órgão nacional, estadual, municipal, a responsabilidade é, obviamente, que nos seus âmbitos de competência são as mesmas, que é executar, controlar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras. Tá? Então, para mim, todos eles são órgãos executores. Mas nós temos essa divisão aqui, tá bem? Então, nós temos como órgãos executores, de acordo com o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, chamado IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o chamado Instituto Chico Mendes, ou, para alguns, ICMBio. Tá? Ultimamente, por causa das queimadas, não só na Amazônia, como no Pantanal e como outros lugares que nós estamos visualizando no Brasil, a mídia tem falado muito no ICMBio, justamente porque essas queimadas estão ocorrendo em áreas de proteção, né, em reservas de proteção. E aí, o responsável por fiscalizar, né, e por controlar as atividades e todos os eventos que ocorrem nessas áreas específicas, tá, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá, é o ICMBio. Então, por isso que ele tem sido falado bastante. Inclusive, há aí uma proposta do governo de extinguir esse Instituto Chico Mendes, tá, e passar a responsabilidade toda para o IBAMA. Tá? O que, no meu ponto de vista, é uma temeridade, porque o IBAMA já não consegue dar conta, com base na sua estrutura e nos recursos que é disponível para ele, do que ele deve dar conta. Imagine se tudo que é do Chico Mendes passar para o IBAMA, aí você sabe que vai ser o Deus nos acuda, e aí segura a casa para não cair. Tá bom? Então, aqui, qual é a finalidade desse órgão executor? A finalidade dele, então, é executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Essas diretrizes são aquelas normas do CONAMA, são as leis relacionadas à questão ambiental. Então, é ele que tem que fazer executar. Ele que vai fiscalizar, que vai fazer executar a lei ambiental, as normas ambientais. No âmbito, obviamente, de sua competência, que é o âmbito nacional. E aí nós temos o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ponto, asterisco, observação a ser observada. Olha aí, observação a ser observada. ICMBio não é órgão licenciador. Eu quero ver a cara de vocês agora. ICMBio não é órgão licenciador. Não é, nunca foi, nunca será. Tá? O senhor acabou de dizer que ele é responsável pelas atividades que ocorrem lá em áreas de proteção, assim, assado, unidades de conservação e raio de parque. Pois é, mas ele é responsável por aquelas atividades que estão ocorrendo e que vão ocorrer lá. Ele controla e fiscaliza, mas ele não licencia. Quem licencia é o IBAMA a nível federal. Professor Marcos, como assim? Aí está na unidade de conservação fulano de tal lá, e aí o IBAMA que tem que licenciar, por que não o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? E aí tem um outro parênteses, que é o licenciamento é do IBAMA, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Quem licencia é o IBAMA, mas ele ouve também o ICMBio. Quando essas atividades que vão se instalar ou que estão sendo executadas estão ocorrendo em unidade de conservação ou essas áreas de preservação específica. Tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Então, tá aqui. IBAMA. IBAMA. Órgão nacional. Órgão executor. Órgãos seccionais. Os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Galera, na teoria, parece ser diferente do que o IBAMA. Na prática, não é tão diferente assim, tá? Na prática, não é tão diferente assim. Resumindo a parada, os órgãos estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, a FEPAM, no caso do Rio Grande do Sul, a FEPAM, é o responsável por licenciar as atividades, por controlar, por fiscalizar, ou seja, todas aquelas atividades ou aquelas leis, aquelas normas, aqueles projetos ambientais a serem executados no estado do Rio Grande do Sul, são responsáveis, são de responsabilidade do órgão estadual, certo? São de responsabilidade do órgão estadual. A menos que tenha o interesse nacional. Aí cai para o IBAMA. Tranquilo?
E aí nós temos os órgãos locais, que são as entidades municipais, ou os órgãos ambientais municipais, que têm a mesma função do órgão estadual, é claro que no âmbito de sua competência, né? Quer dizer, ele ainda nas suas respectivas jurisdições. Então, o município responsável pelo município, o estado responsável pelo estado e o IBAMA responsável a nível nacional. Tranquilo? E aí, eles então vão fazer cumprir essa política, vão fazer executar essa política e vão controlar as atividades que podem causar degradação ambiental no âmbito de sua competência, tá? Pergunto para vocês, é possível ter um conflito de interesse? Pergunto para vocês, é possível ter um conflito de interesse entre órgão nacional, estadual e municipal? O que eu quero dizer com conflito de interesse? É possível que eu tenha mais de um ente federativo, ou seja, o ente nacional e o ente estadual, por exemplo, licenciando a mesma atividade ou fiscalizando a mesma atividade? É possível eu ter esse conflito? O que vocês acham? Falta pouco, vai acabar. Eduardo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aí. Existem legislações a nível estadual e municipal ambientais ou nós seguimos todos a lei aí que nós estamos falando do meio ambiente? Boa pergunta. Boa pergunta. Responde a minha que eu respondo a tua. Olha, eu acho que deve haver sim conflito, mas é um chute, né? Beleza, olha só, galera. Há muitas vezes um conflito, mas esse conflito ele sempre é sanado, tá? Então, por exemplo, e aí já pegando o gancho da pergunta, tá? Quando eu tenho um empreendimento que vai ser instalado ou que já está instalado em um determinado estado, obviamente, vamos supor aqui o Rio Grande do Sul, tá? Dependendo de certas características, ele pode ser licenciado e controlado pelo órgão nacional, ou, dependendo de suas características, certo? Ele pode ser licenciado, controlado, fiscalizado pelo órgão estadual. O que vai depender isso? As características desse empreendimento, dessa empresa, certo? Aí nós temos que não pode haver um conflito de interesse, ok? É claro que nós temos leis não, tá? Nós temos resoluções do CONAMA, que estabelecem a competência para essas atividades. Então, por exemplo, se a atividade tem características X, Y, Z, a competência é do IBAMA. Se aquela atividade tem características W, A, B, é do Estado. Se tiver características F, J, H, é do município. E aí nós não podemos ter esse conflito de interesse. Agora, o papel da fiscalização, o papel do controle sobre as atividades, pode recair em mais de um ente federativo ao mesmo tempo. Então, por mais que a minha atividade seja oficialmente licenciada, controlada pelo órgão federal, o órgão municipal pode fiscalizar, pode controlar aquela atividade porque está dentro do Estado, concordam? Agora, a competência para licenciar a atividade recai sobre a entidade nacional se tiver aquelas características específicas. Então, licenciamento, nós temos a divisão. Quem licencia quais atividades conforme as suas características. Licenciamento, autorização para aquele empreendimento. Quando a gente fala de matéria de fiscalização, quando a gente fala de matéria de controle sobre aquela atividade, há um conflito. Aí tu pode ter tanto o ente federativo da União, quanto o ente federativo do Estado, quanto do município, podem atuar na fiscalização, independente se for licenciado, se for autorizado pelo órgão nacional, pelo órgão estadual ou pelo órgão municipal. Tá? Esse é um ponto que eu queria colocar com vocês. Com relação à legislação, a normas ambientais que o Pedro perguntou, nós temos o seguinte, como vocês viram, quem é que... deixa eu interromper meu compartilhamento de tela. Quando a gente vai observar as normas, as leis, a primeira coisa que a gente tem que observar existe uma norma nacional
quem é que estabelece essa norma nacional? Bom, ela pode ser uma lei, vou botar aqui no chat, ela pode ser uma lei, ou ela pode ser uma resolução, tranquilo? Ela pode ser uma lei ou ela pode ser uma resolução, a nível nacional, tá? A nível nacional nós estamos falando aqui. Se há uma resolução, quem é o órgão que desenvolve essas resoluções que nós acabamos de ver que faz parte do CISNAMA? Quem é? Quem é esse carinha que faz essas resoluções, esses padrões? Quem é? O órgão consultivo e deliberativo? O CONAMA. O CONAMA, perfeito. Então, aí nós temos uma resolução a nível nacional que foi estabelecido pelo CONAMA. CONAMA, beleza? Então, vamos supor que o CONAMA estabeleceu que o limite para lançamento de emissões atmosféricas, tá? A nível nacional, é XYZ. Deixa eu virar de ladinho aqui para cruzar as pernas, porque minhas pernas não cabem embaixo da mesa. Vamos supor que aí o CONAMA foi lá, estabeleceu a resolução nacional, limite para lançamento de emissão atmosférica. Tranquilo? Agora eu faço uma pergunta para ti, Pedro, já que tu me perguntou. A característica ambiental do estado do Rio Grande do Sul é igual à característica ambiental da Bahia? Não, entendo que não. Não, é claro que não. Aqui nós temos um clima completamente diferente do clima da Bahia. Não só o clima, a vegetação, aspectos culturais, aspectos ambientais, aspectos econômicos e N aspectos, a gente pode citar aqui, que são diferentes. Aí, como é que eu vou executar uma resolução na Bahia da mesma forma que eu vou executar uma resolução no Rio Grande do Sul? Isso não pode acontecer. Portanto, o órgão nacional estabelece o limite nacional. Cabe aos estados fazerem regras, normas complementares, com base nas características do seu estado. E aí, se a gente observar, deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui, que vocês vão observar que diz isso, inclusive, na própria política nacional. Olha só, diz o seguinte, olha aqui, ó. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, isso significa no seu estado, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. Pedro, o que eu estou querendo dizer com isso? O CONAMA está aqui. Se o Conselho Estadual do Meio Ambiente, chamado CONSEMA, vinculado à FEPAM, se o CONSEMA estabelecer padrões por causa da característica ambiental do Rio Grande do Sul, ele vai bater na norma do CONAMA. Ele não pode passar da norma do CONAMA. Então, o limite dele tem que ficar aqui, ó. Ou igual ao CONAMA, ou mais restritivo. Ele nunca, nenhuma norma estadual vai ser menos restritiva do que a norma nacional. Portanto, é normal nós termos a norma nacional como um limite, não pode ultrapassar aqui, e as normas estaduais são estabelecidas no âmbito da competência e considerando a característica ambiental do Estado. Ou é igual ou mais restritivo. Nunca menos restritivo. E aí eu estou falando do Estado. E o município pode? O município ainda pode fazer uma outra norma. Está aqui, ó. CONAMA, nível nacional, CONSEMA, nível estadual. E aí nós temos uma outra, que vem aqui embaixo. Olha o dedão aqui, ó. Uma outra que vem aqui embaixo, que é a nível municipal. E aí eu posso ter uma terceira norma a nível municipal, sendo mais restritivo ou igual ao Estado, e não igual à União, porque o Estado já restringiu mais. Se o Estado restringiu mais, o município não pode ser menos restritivo do que o Estado. E aí nós temos aqui, ó, vou aqui mostrar novamente, porque nós temos no parágrafo 2º, nós temos o seguinte, olha aqui, ó. Os municípios observadas as normas e os padrões federais e
estaduais também poderão elaborar normas mencionadas no parágrafo anterior. Ou seja, estabelecer novos padrões de proteção ambiental, mas tem que observar a norma primeiro do Estado e depois federal. Por quê? Porque observando a do Estado, ou ela vai ser mais restritiva, ou ela vai ser igual à do nível federal. Ah, professor, é possível eu ter uma norma municipal e não ter norma estadual? Claro! Tudo é que a gente está dizendo aqui, ó. Padrões federais e estaduais. Na ausência de um padrão estadual, eu tenho meu limite, que é o padrão federal. E aí o município, considerando essas características ambientais, ele vai dizer, olha, devido às nossas características, os padrões devem ser reduzidos para que nós tenhamos uma qualidade de vida, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades normais, para que nós não tenhamos poluição ambiental, e aí, por consequência, danos à saúde, à qualidade de vida, às atividades econômicas, ao meio social, etc, etc, etc. Então, estabelecer o padrão mais restritivo. Por quê? Porque tem que ser mais restritivo. E aí eu vou justificar o porquê. Certo? Então, observem que nós temos, sim, a possibilidade de ter normas a nível nacional, estadual e municipal ao mesmo tempo. Só quem é que eu atendo? Sempre a mais restritiva. Sempre a mais restritiva. Pedro, ficou claro? Beleza. Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo entendeu? Tem que ficar claro isso. Porque quando nós começarmos a ver os padrões ambientais, quando a gente começar a ver licenciamento ambiental, que geralmente é a parte mais esperada, né, pelos alunos dos processos iniciais, é onde nós temos as polêmicas, as brigas, o pessoal vai de foice para a aula. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. A gente pode ter N legislações aplicadas e nós sempre teremos que atender as mais restritivas. Tranquilo? Beleza. Estamos chegando praticamente ao fim. Se vocês observarem aqui, ó, artigo 8º, compete ao CONAMA, e ele diz, ó, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades ou potencialmente poluidoras a ser concedidos aos estados autorizados pelo IBAMA, tá? Aí tem várias coisas, determinar quando julgar necessário, homologar acordos, determinar mediante representação, estabelecer preventivamente normas e padrões nacionais de controle da poluição de veículos automotores, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção de qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais e principalmente os hídricos, certo? E aí aqui ele fala do CONAMA, né? Lembrando que os conselhos estaduais do meio ambiente e os órgãos ambientais municipais, eles também têm a tarefa de estabelecer normas e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, tá? É claro que no âmbito de sua competência e considerando as características de onde está localizado, tá? Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, aí tem vários, pode ver que aqui ele fala, ó, zoneamento, estabelecimento de padrões, avaliação de impactos, licenciamento, deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui, a fala da servidão ambiental, ou seja, tu pode destinar parte ou todo da tua propriedade como servidão ambiental, né, ou seja, para a proteção daqueles recursos ambientais que estão naquela região ali, então tu pode estabelecer servidão ambiental, aí tem uma série de regras, enfim, tem N coisas para ser colocadas aqui, né, para ser vistas. Também fala da questão de punição, fala da questão de quais são as penalidades em caso de poluição, o que abranda a pena, o que intensifica a pena, uma série de coisas, tá? Então, se vocês quiserem, ó, pena aumentada até o dobro C, tarará. Então tem várias coisas que essa política vai trazer para nós, tá? Tranquilo? Galera, é isso que eu tinha para passar para vocês com relação a essa política nacional do meio ambiente. Eu acho ela importante, mas nós temos
outras leis, outras resoluções que, claro, que complementam ela e são muito mais usadas do que a própria política. A política nacional ela só é usada efetivamente quando há uma discussão, quando há um conflito, quando há um processo, né, quando isso cai lá no judiciário. Aí isso usa aspectos da política nacional para discutir, para debater. Mas na prática, na lida do dia a dia, os aspectos da política já estão diluídos em outras leis mais esparsas, em resoluções de CONAMA, CONSEMA, leis municipais, e aí já encontra isso de maneira mais efetiva e muito mais utilizado na prática. Tá? Mas ela é, digamos, a lei guarda-chuva com relação a isso, e a partir dali eu tenho resoluções, eu tenho leis que saíram desses conceitos, dessas atividades ali, tá? Esses artigos. Dito isso, para finalizar de vez mesmo, vocês viram que teve ali a revogação da resolução do CONAMA 303, 302 para o presidente da República, né? Vocês chegaram a ver isso, teve uma discussão, o presidente revogou a resolução tal, porque isso não pode, porque vai desproteger a questão ambiental, não sei se vocês chegaram a ver isso. E aí tem, obviamente, tem lados a favor, tem lados contra, isso é muito mais uma questão de polarização política do que propriamente discussão ambiental, isso não tem nada a ver com discussão ambiental, talvez tenha a ver com polarização política. E como aqui a gente não faz polarização política, a gente vai aqui só discutir matéria ambiental, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, revogando ou não revogando a resolução do CONAMA, essa é uma matéria de grande discussão. Por quê? Porque a grande maioria daqueles que utilizam as resoluções para o meio de trabalho, para aplicação, para controle de atividades, para fiscalização de atividades, não tem uma segurança jurídica com relação às resoluções. Por quê? Resolução não é lei. Resolução, ela estabelece determinados padrões, ela fixa alguns critérios para serem utilizados, mas ela não é lei. E aí, quando tu não tem lei específica sobre isso, quando tu não tem uma lei dizendo que o padrão é tal, cai um pouco dessa segurança jurídica de quem aplica essas resoluções no dia a dia. E aí há uma grande discussão com relação a isso. Então, quando houve a revogação dessas resoluções, que inclusive já foi reconhecido pelo STF, todas essas resoluções do CONAMA, quando houve essa revogação, houve uma discussão de que agora não tem mais proteção ambiental, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. E o outro lado diz o seguinte, que bom que revogou, porque isso estava dando insegurança jurídica para quem estava utilizando essa resolução, porque usava a resolução de maneira incorreta. E aí nós temos dois lados, né? Nós temos o lado que diz que a resolução estava sendo utilizada de maneira incorreta e foi bom que revogou, que aí se utiliza a lei adequada, se utiliza a lei de Mata Atlântica, se utiliza o novo Código Florestal, né, realmente como lei, como instituto jurídico e como proteção jurídica para essas atividades, né, para essas ações, e cai a resolução que não tem força de lei, não tem segurança jurídica nenhuma, porque ela era utilizada como mera prática, mas sem dar aquela proteção a quem fazia uso daquela resolução. Então, nós temos aí discussões, tá, a serem feitas. Tem um professor que é muito reconhecido, inclusive já foi citado em julgados do Superior Tribunal Federal, que é o Paulo de Bessa Antunes. Se vocês procurarem ele no Instagram, ele tem perfil no Instagram, se interessarem por essa área. Ele é advogado, né? Se eu não me engano, ele já foi juiz, ou já foi promotor, uma coisa assim. Ou ele ainda ex-promotor. Eu sei que eu sigo ele no Instagram e eu vi que ele fez um artigo sobre a revogação dessas resoluções, tá? E ele fala da questão prejudicial da revogação. E aí, em seguida, assim, eu vi um outro post de um outro cara na rede social, também no Instagram, que é um advogado especializado na área ambiental, que ele comentou que, graças a Deus, que essa resolução foi revogada, dada a insegurança jurídica, enfim, aí deu toda uma explicação também. Então, foi bom ver esses dois pontos. É interessante que vocês também pesquisem, caso vocês tenham interesse sobre isso, tá? Dito isso, é importante que vocês entendam, então, que a gente comentou sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Alguma dúvida, galerinha? Não? Não? Tainá, não? Guilherme Brau, tranquilo. Glenda, não. Camila, não.
Pedro tranquilo, William tranquilo. Então tá, galerinha. Olha só, era isso. Mais uma semana, tudo certo, Alessandra? Beleza. Mais uma semana eu não deixei tarefa para vocês, porque é uma questão teórica, até procurei, assim, questões, vou procurar umas questões para o pessoal fazer, mas sinceramente as questões eram tão idiotas que eu resolvi não botar, tá? Aí eu prefiro eu ficar olhando essas questões idiotas do que vocês terem que responder isso, tá? Então, mais uma semana sem atividades, porque eu acho que é uma questão teórica, e aí nós vamos ter outras atividades muito mais interessantes adiante, tá? Fechou? Vou parar então a gravação aqui da nossa aula.